aleluia, acerca dos últimos dias, né? Oitavo rei, profecia de Apocalipse 17 e o fim dos tempos, aleluia. Lições teológicas, né? E escatológica. Vamos procurar entender isso daqui para poder continuar com o estudo, né? E assim a gente vai adquirindo esse conhecimento nas nossas vidas, né? Se quiser apagar alguma luz aí de trás, tá? Só para dar melhorado aqui. Aí, melhorou, né? Glória a Deus, né? Preste bem atenção, tá, irmãos, em nome de Jesus, porque isso aqui são situações bastante importantes. Tanto a teologia como a escatologia são ferramentas que nós precisamos, não digo que os irmãos, né, precisam entender, né, certamente, mas dominar o assunto, amém? Acho que todos nós, todo cristão, né, que é verdadeiro, que ama a Cristo, tem que dominar os assuntos da Bíblia, né? Isso é importante para nós, tá bom? No capítulo 17 de Apocalipse, é um verdadeiro mapa profético das estruturas de poder espiritual e político que governarão o mundo nos últimos dias. Então, o capítulo 17 de Apocalipse vai mostrar tudo isso que está escrito aqui, tá bom? Essa estrutura de poder espiritual, político, que governarão o mundo nos últimos dias. Então veja que a visão que Deus dá a João é algo amplo, grande, é algo realmente, aleluia, para mostrar, não só para nós, mas para aqueles também que não crerem, né? Todo um plano arquitetado pelo próprio Deus, né? A revelação da prostituta, assentada sobre a besta escarlate, contém verdades preciosas e urgentes para a Igreja de Cristo. Urgente para a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? Nós, tá bom? Não é esse templo aqui não, esse aqui vai ficar aqui, a placa vai ficar lá, somos nós. Amém? Eis algumas das principais lições, preste bem atenção. Aliança corruptas entre religião e política sempre produzem apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você conhecer a verdade, mas abrir mão dela para viver de uma outra maneira. Isso é apostasia. Apostasia também pode ser a inversão da verdade, ou a relatividade da verdade. Amém? Trocar princípios, negociar valores, tudo isso é apostasia. Amém? E é interessante, se eu não me engano, livro de Jeremias ou de Daniel fala que em tempo de apostasia o céu é de ferro e o chão é de bronze. O que significa? Que não vem nada de cima e nem brota nada de baixo. É escassez absoluta. É sofrimento, é escassez absoluta. Amém? Ao longo da história bíblica e eclesiástica, a união entre o púlpito e o trono, entre o altar e o estado, tem sido fonte de apostasia, idolatria e perseguição aos verdadeiros servos de Deus. Amém? Então nós vemos essa união, tá? Essa união, né,
de altar e Estado. A gente já vê muito isso acontecendo até aqui mesmo no Brasil, né? Isso tudo é uma união de forças, tá? É uma união de forças para perseguir a verdadeira igreja de Cristo, que são os homens de Deus, as mulheres de Deus, verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? Quando a religião busca o favor político e cede sua pureza para alcançar influência, ela se prostitui espiritualmente. Tá? Ela se prostitui espiritualmente. Então, preste bem atenção. Nós temos que ter uma linha de equilíbrio muito grande para entender isso daqui. Tá? Nós temos a política. E nós sabemos que se nós, cristãos, abrimos mão totalmente da política, quem vai reinar na política vai ser os filhos do diabo. E uma vez os filhos do diabo com o poder na mão, ele vai oprimir quem, você acha? Os filhos de Deus. Nós não podemos abrir mão da política. É bom que tenha na política verdadeiros homens de Deus, que não se corrompem, né? Que não abrem mão de valores, que não negocia princípios. É importante. Agora, só que nós estamos caindo numa situação difícil. Por quê? Porque nós estamos vendo líderes, pastores, né? Pessoas que estão à frente do trabalho da igreja, indo para a política. Aí não. Deus separou essa pessoa para fazer a obra. Agora, qualquer outro irmão da nave da igreja, que não tem um cargo na igreja, que não é um presbítero, não é um evangelista, não é um pastor, né? E ele quer se candidatar, glória a Deus por isso, vamos ajudar o irmão a entrar lá. Amém, Jesus? Mas a liderança da igreja não. É aí que começa o Estado ter poder, a política ter poder sobre a igreja, tá? Porque aquele líder ele vai ficar alienado. Complicado. Então eu não aconselho ninguém que é pastor, que é líder de uma igreja, sair candidato a alguma coisa, né? Ou se ele quiser sair, pode até sair, mas ele deixa o seu cargo. Amém? Porque senão fica bastante complicado, tá? Essa situação. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Oséias 4:12. Amém? Então, você vê que quando acontece essa manobra, né? Quando a religião busca o favor político, eu não digo, nós pedimos um favor político agora, nós precisamos das tendas aqui fora, né? Nós precisamos de um palco aqui fora, então eu fui buscar um favor político para poder ter as tendas aqui para sábado. Amém? Mas para esse favor político eu não corrompi os meus valores e não negociei, amém, Jesus, os meus princípios. Amém? Então é isso. Amém? Eu não sei, né, se vai ser logo ou vai ser, sei lá, não sei. Mas vai ter uma oportunidade que o prefeito vai estar aqui. Ele vai vir aqui. O prefeito vai vir aqui, outros vereadores vão vir aqui. Você vai ver que prefeito, vereador que não é cristão, não vai subir aqui em cima. Não vai. O máximo que eu posso fazer, ô prefeito, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom com o senhor? Só quer dar um alôzinho para a igreja? Aqui em cima não. Aqui em cima não. Várias vezes prefeitos já foi na nossa igreja, tanto no Jardim do Vale como no Beira Rio. Não subiu no púlpito. Agora, o vereador Márcio Almeida, o vereador Samuel Bernardes, são cristãos. Então,
Então a gente dá oportunidade para eles aqui em cima. Falar uma palavra todo torta, fazer uma saudação para a igreja. Mas vem outro vereador das coxas aí visitar aqui, que não é cristão, vai subir aqui em cima? Não. Amém? Por quê? Porque nós não podemos, tá entendendo? Negociar valores. Então é isso. E o que vai acontecer nos últimos dias? Exatamente isso. Por causa do poder, da influência, das coisas fáceis, tá? Por causa de dinheiro, principalmente, as igrejas vão abrir a porta para o Estado. O Estado vem, desce o cacete na igreja, arrebenta com tudo e acaba com aquilo que o Senhor Jesus, né, construiu, e fica uma situação bastante difícil, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar. A falsa igreja não é uma denominação, mas um sistema religioso global. Então a falsa igreja, ela não está preocupada com a santidade do povo. Ela não está preocupada com a palavra de Deus. Ela está preocupada com o quê? Com a influência que ela está exercendo sobre as pessoas. Amém? Presta bem atenção, isso já acontece nos dias de hoje. Igrejas que somente o pastor prega nela. Ou somente pessoas daquela igreja pregam na própria igreja. Eles não liberam pessoas de fora a pregar na igreja. Você acha que o que eles estão fazendo com o povo? Manipulando. Manipulação. Porque quando você abre o púlpito, convida outros pastores de outras denominações, né? Eles vêm aqui, pregam a palavra, contribuem com o reino de Deus com a gente, traz alegria ao nosso coração, às vezes traz uma palavra para o nosso coração, estava precisando naquele dia. O que você está fazendo? A obra de Deus. Mas quando o pastor, né? E tem várias igrejas aqui em Guará que pastor não prega nela, tá bom? Depois edita aí, por favor, tá? Igreja da cidade. Se não for da igreja da cidade, não prega lá. Por quê? Vai levar o pastor Ronaldo para pregar lá? Se for levar para pregar lá, vai todo mundo embora da igreja. Ninguém vai ficar lá. Verbo da vida não prega de outro lugar, só da igreja deles. Por quê? Porque eles estão manipulando o povo. Eles querem deixar as pessoas do jeito que eles querem, falando a língua deles, pensando como eles, andando como eles, entendeu? Defendendo eles. É dessa forma, tá? Então isso já é uma estratégia, tá? Dessa aliança global. Porque o que vai acontecer no fim dos tempos? Todo mundo vai estar pensando igual, defendendo a mesma causa e andando no mesmo caminho. Só que é da destruição. Tá? Então isso é importante. É fundamental compreender que a mulher de Apocalipse 17 não representa uma denominação ou instituição religiosa. Ela é a síntese, de toda a estrutura de fé corrompida, unida em trono de interesses políticos, humanistas e anticristão, né? Então, ela é o sistema, tá? Ela já é essa grande meretriz, né? Que João teve a visão dela, sentado sobre a besta. Ela já é a união de poderes, tanto político como religioso. Ela já é essa união, né? E é claro que nós vimos aqui no começo que o diabo, ele não é bobo, ele vai usar no final dos tempos uma estrutura que já está pronta. E a estrutura que já está pronta, né, é o menor país do mundo, que é o Vaticano. Já está pronta a estrutura. Então ele vai usar essa estrutura, ele vai enganar essa religião chamada catolicismo, porque a maior religião do mundo hoje é o catolicismo, com 1.200.000.000 pessoas de adeptas. Então você acha que o diabo vai começar uma coisa do zero? Não, ele vai pegar uma estrutura que já está pronta. E por não conhecer a palavra, por não dominar a palavra, muitos desses cristãos, né, católicos, vão ser enganados pela besta. E várias outras religiões que já sabem quem é e
e vai aderir porque sabe quem é mesmo, porque negou a Cristo mesmo, né? E aí vai nascer essa potência política e religiosa da época, mas é claro, vai cair diante do nosso Deus, né? Em nome de Jesus, amém? Ela é chamada de Babilônia, o que indica seu caráter abrangente, global e multirreligioso. Por quê? Porque se você for ver a história da Babilônia, ela era uma potência da época. Ela era global na época. E o que havia dentro do costume babilônico? O politeísmo. Adoração de muitos deuses. Cada um podia servir quem quisesse dentro da Babilônia. E é isso que vai acontecer nos últimos dias. Amém? O que indica seu caráter abrangente, global e multirreligioso. Ela não adora ao Deus das Escrituras, mas cria uma espiritualidade sem cruz, sem arrependimento e sem verdade. Amém? Quantas vezes você já ouviu outras pessoas dizendo que para servir a Deus em tal lugar você não precisa largar de beber, você não precisa largar do vício, Deus ama você a si mesmo, né? Que isso, o negócio é você ser feliz, meu irmão. Quebra tudo aqui mesmo, seja feliz, viva mesmo, porque a vida aqui é curta, viu? Vai acabar, viu? Então viva tudo que você tem direito para viver. Tem várias religiões já pregando isso, irmão. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Tem um vídeo na internet, dá um Google lá, ou vai no YouTube, tem um vídeo da internet onde está reunido o Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e vários outros lá que são do samba. Eles estão conversando e gravaram isso daí. Eles falam, olha, nós não vamos para o céu, nós queremos ir para o inferno. Porque no inferno vai ter samba, vai ter bebida, vai ter tudo lá e a gente não quer ir para o céu. Não adianta Deus querer insistir com nós, quer ir para o inferno. Olha lá. Entendeu? Então veja que já tem pessoas com a mente cauterizada e não conseguem pensar de outra forma. Amém? Então essa é a grande realidade. Tendo aparência de piedade. Olha o que Timóteo 3,5 diz, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. O que Deus manda nós fazer? É para ser amigo? É para andar junto? É para ouvir conselho? Tá uma carinha de piedade. Você olha, irmãos, olha, eu não, né, a gente, os irmãos me conhecem, sabem. Mas você chega diante de uma imagem de escultura, aí você olha aquela imagem de escultura e fala, cara, tem um demônio ali, irmão. Tem um demônio ali. Um dia eu estava na casa de uma senhora e nós fomos orar por ela. E a mulher estava muito oprimida dentro da casa. Eu entrei dentro da casa, a mulher católica, e ela tinha uma imagem de 1,50 m na casa dela. E uma carinha. Dá até dó de ver a imagem. Meu Deus, sabe o que fizeram? Ficou triste. Cara de piedade. E a mulher oprimida dentro da casa. Eu falei, ó, só vou orar pela senhora, o que está aqui dentro tem que sair. É ou não é? E aí eu comecei a orar pela irmã, aí eu peguei, olhei para a imagem. No que eu olhei para a imagem, eu falei, se o que está na imagem entra nela. Rapaz, mas entrou um demônio na mulher. Mas manifestou um demônio na mulher. E aí eu vi por que a mulher estava oprimida daquele jeito. Essa oração que eu fiz, lembra do Júlio Mateus pregou aqui? Ele me levou nessa casa, lá em Paraibuna, 2 horas de viagem, na casa dessa mulher, onde ela estava sendo oprimida. E ali eu orei para ela, a mulher era tudo cheio de imagem. Depois que eu orei para ela, que o mal foi expulso e ela voltou, ela falou assim, eu vi o que saiu dali. Falei, então o que você vai fazer com isso aqui? Eu vou jogar fora, vou quebrar. E ela quebrou tudo que tinha dentro da casa dela, de imagem, de escultura. Hoje a mulher está na igreja, serve a Deus. Aquele dia que o Mateus esteve aqui pregando, ele falou para mim, ó pastor, a irmã está firme na igreja lá, ó, dá até gosto de ver, não perde um culto, está feliz da vida, né? Então você veja o milagre que é a verdade, que é a palavra, que é Cristo faz na vida de uma pessoa.
Mas nos últimos dias, vai ser aquela carinha de piedade. O anticristo, né? Aquela carinha de choro, de piedade, e vai descer a ripa em todo mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A confusão, né? A confusão religiosa tem raízes em Betel. A origem espiritual da prostituta está em Gênesis 11, com a Torre de Babel, um projeto humano de união global, sem submissão a Deus, baseado em linhagem ou linguagem comum, em um propósito comum de autoexaltação. A mesma coisa da Torre de Babel. Estava lá Nirode, não é? Eu vou tocar o céu, né? Eu vou tocar o céu. Desafiou a Deus, né? Desafiou a Deus. Quando ele deu uma flechada no céu, ele desafiou a Deus, né? Aí Deus veio, confundiu tudo, derrubou a torre e acabou com a história do homem, né? Deus vai fazer, Jesus vai fazer isso também no final dos tempos, amém? Mas vai prestando bem atenção. Betel, que significa confusão, torna-se símbolo de todo o sistema religioso que une pessoas, línguas e nações, mas exclui a revelação divina. Sabe aquele negócio com o homem, eu faço, eu sou bom, eu sou forte, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu não preciso de Deus. Amém? Você vê que isso acontece nos dias de hoje, né? Eu vi uma declaração do presidente lá da Rússia. Como é que é o nome dele mesmo? Putin, né? Eu ia falar Bush, né? Bush não é Putin. O Putin. O Putin é anticristo. Anticristo. Ele já falou. Ele não gosta de cristão. Ele persegue os cristãos que estão no país dele. E ele já falou que a Rússia não precisa de Deus. Coitado dele, né? Coitado dele. Que a Rússia não precisa de Deus. Que a Rússia é forte. Que a Rússia é isso, que a Rússia é aquilo. Difícil, né? Amém? Então já existem, né, situações assim. Amém? Só para os irmãos entenderem, né? Aqui no nosso país. Quem era da época do Tranquedo Neves? Lembra? Lembra a declaração de Tranquedo? Liderando pesquisa. O que ele falou? Se eu tiver a metade dos votos do PP, que era a sigla da época, se eu tiver a metade dos votos do PP, nem Deus vai me barrar de chegar na presidência do Brasil. Uma semana da eleição morreu. Uma semana da eleição morreu. Então, meu irmão, seja amigo de Deus, porque se você for inimigo dele, você está no mato. Amém? A Babilônia espiritual de Apocalipse 17 é a expressão final desse mesmo espírito de rebelião organizado. Então o que houve lá em Gênesis 11, em Betel? Rebelião. Contra quem? O Todo-Poderoso. Os homens se uniram, acharam que eram capazes de ser maior do que Deus. Aí Deus veio e acabou com a festa deles. Amém? Então é isso. Toda vez que o homem se exalta, toda vez que o homem tenta fazer alguma coisa, né, e deixar Deus de lado, Deus vem e passa a rasteira mesmo. Então é expressão, né, de espírito de rebelião organizado. Agora, vestido de língua ecumênica, inclusive progressistas. Tá? Então, cuidado. Você vê muita pessoa falar, muitas vezes, falar de democracia. Vê o nosso ilustríssimo presidente Inácio Lula da Silva. Todo comício dele tem o quê? Tem essa palavrinha mágica.
bonita que eles gostam de falar. Democracia. Democracia. E democracia para quem? Se nem direito mais de expressão nós temos nesse país. Se você der um Google lá e falar assim, Lula é ladrão, você não consegue pesquisar. Cai na hora. Cai na hora. Não, você digita, pesquisa, não parece nada. Cadê o seu direito de expressão? Um país livre, um país onde você é livre, se você ofender alguém, você vai para o juizado. Você vai defender sua honra lá no juizado. Mas ninguém pode proibir ninguém de falar contra você. Ninguém pode parar a expressão de ninguém. Então isso é um terrível, irmão. Já é o sinal dessas coisas que estão acontecendo. Amém? Continuando. A destruição da prostituta revela o governo final. A destruição da prostituta simboliza o colapso do ecumenismo global, a união de religiões, que não tem Cristo como centro, mas o egoísmo deles, tá? Que será substituído por um sistema de adoração totalitário ao... Brincadeira, irmãos, tá? Então veja isso, tá? Esse colapso será também uma grande decepção para aqueles que confiaram em uma fé negociada. Essa falsa religião global deu tudo aquilo que os homens queriam, só que depois ela vai cair, e aí os homens vão, puta, fui enganado, né? Aí vai ser tarde demais. Fé negociada, moldada por ideologias políticas e não por convicções eternas. Coisas, vamos dizer, rasas, sem profundidade, sem estabilidade, como é a palavra de Deus. A palavra de Deus é profunda e você tem estabilidade na palavra de Deus. Naquilo que vão oferecer para você, não vai ter. Tá? Isso é uma coisa rasa, sem nexo. Tá? Você não vai ver nada de versículo bíblico, não vai ver nada se aprofundando na palavra de Deus, porque eles são contra. O reino de Cristo triunfa. Os fiéis vencerão com o Cordeiro. Olha que coisa linda. Apesar do domínio temporário do oitavo rei e da falsa igreja, a profecia termina com uma certeza gloriosa. Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém? Somos nós, em nome de Jesus, hein? Somos nós. Essa triade, chamados eleitos e fiéis, descreve a identidade do verdadeiro povo de Deus, tá? Porque vamos sofrer tudo quanto é tipo de pressão para negar a Cristo, e não vamos negar. Nós vamos até a morte. Amém? Ou você nega Jesus, eu vou te matar. Então mata. Não tem medo de morrer por Cristo. Amém? Então isso nós precisamos entender. Olha só, povo de Deus que foi chamado pelo Evangelho, tá? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que maravilha. Efésios 1:4. Foi eleito antes da fundação do mundo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Apocalipse 2:10. Permanece fiel até a morte. Sê fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Amém, Jesus? Então, isso vai se cumprindo, né? Já está se cumprindo na nossa vida, né? Porque hoje ainda, não estou dizendo que não vai acontecer, nós ainda não estamos com uma arma na cabeça, né? Ainda não pegaram a nossa família, né? Tá lá na forca, lá, né? Ou tem alguém lá no muro para tirar, né? E falar, nega Jesus. Ainda, não estou dizendo que nós não vamos passar por isso, ainda não chegamos nesse estágio. Mas já tem muita coisa inserida na sociedade para você negar Jesus. Olhe na televisão para você ver. Tem várias coisas ali para você negar Jesus. Olha para você ver, né? No comércio, na rua onde você anda, é ou não é? Às vezes nos movimentos sociais, tem muita coisa que já leva você a negar Jesus se você não abre seus olhos. Amém? Então isso já é realidade, né? O reino de Cristo não será vencido. Ô glória! O reino de Deus não será vencido. Nenhuma besta, nenhum rei e nenhuma prostituta espiritual poderá invadir o avanço do reino eterno do Cordeiro. Então ninguém vai conseguir parar a Cristo e nem a igreja de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Vocês já perceberam que a igreja ela já passou por tantas coisas na terra? 2 guerras mundiais, né? Perseguição em vários países, já houve perseguição no Brasil, está acontecendo perseguição novamente, e a igreja permanece de pé. Amém? Porque ninguém pode parar a igreja. A igreja hoje precisa definir quem está construindo o altar e quem está edificando torres de Babel espiritual. Essa é a grande realidade. Cuidado. Nem todo mundo que fala Deus, Deus, Deus é de Deus mesmo. Cuidado com as pregações, né? Tem bastante pessoas já contribuindo para esse sistema. Amém? Tem bastante gente aqui no Brasil contribuindo para esse sistema. David Leonardo. Sistema coach. Só prega emocionalismo. Verdade bíblica. Zero. Né? O cara tá ali com o beiço caído, arrebentado, embrulhado no jornal porque ele pisou na bola e pecou. Aí vai lá o coach, que não é pastor, não sei de onde tiraram que David Leonardo é pastor, ele não é pastor, nunca foi ungido por ninguém. É um coach e vai lá e ele prega para essa pessoa dizendo, não, você é o cara, você consegue. Você se levanta, autoestima, olha para frente, mas ele não sabe o que o cara fez para estar naquele estado. Você só vê pregações de autoajuda, como se a Bíblia fosse incapaz de mudar o homem. Cuidado com isso, tá, irmãos? Tem um canal no YouTube que o camarada lá é o homem de verdade, o homem de Deus, e ele coloca lá as pessoas, ou os famosos, né, ou os pregadores que pregaram heresia em 2025, que pregaram heresia em 2024. Irmãos do céu, cai o queixo. E ele coloca a foto do camarada e coloca a frase, as pregações do camarada, mostrando as heresias, irmãos. Nem na Bíblia tá. Tem pastor pregando versículo que nem existe na Bíblia. E o povo tá lá.
O versículo que o homem está pregando nem na Bíblia tem. Então o povo, irmão, esqueceu de ler Bíblia, não liga mais para a Bíblia, não quer mais saber de Bíblia. Qualquer coisinha, ora por nós, ora por nós, ora por nós. Não busca mais. Aí qualquer um enrola. Devemos permanecer firmes na palavra, esperando com fé a vitória final no nosso Rei. Amém, Jesus? Último aqui para nós terminarmos. Vamos lá. A reação da igreja, 3 posturas urgentes para hoje. Amém? Ah, pastor, é mais para frente. Não, para agora. E é você, igreja. Em tempos de crescente confusão espiritual, onde alianças religiosas globais se formam e a sedução do ecumenismo sem cruz, sem cruz se intensifica, o povo de Deus precisa realizar com posturas claras, bíblicas e ousadas. Amém? Então, quem vai defender o Evangelho de Jesus Cristo? Nós. Jesus vai mandar os anjos para cá? Não, ele já levantou você. Amém? Quem vai defender o Evangelho? Nós. Contra as mentiras, né, que essas religiões unificadas vão pregar. Amém? A seguir, teremos 3 atitudes essenciais que a igreja deve assumir à sombra do 8º rei. Vamos ver. Vigiai e orai. Seguimento espiritual em tempos de engano. Jesus advertiu, Mateus 24:42. Vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Vigiar significa manter os olhos espirituais abertos, discernindo os sinais dos tempos, edificando as sutilezas do engano religioso e não se deixar envolver por embriaguez da Babilônia. A igreja precisa estar sóbria e esperta. Agora, como que nós vamos conseguir esse padrão? Lendo Bíblia, orando, jejuando, clamando a Deus, tendo uma vida diante do nosso Senhor Jesus. Amém? Orar não é apenas uma prática devocional, mas um posicionamento estratégico no mundo espiritual. Quem ora vê longe, quem ora resiste ao engano, quem ora ouve o céu antes de ouvir o sistema. Amém, Jesus? A vigilância sem oração vira paranoia e religiosidade, mas juntas mantém a igreja no centro da vontade de Deus. Amém? Até aqui. Então, terça-feira que vem praticamente a gente termina esse estudo e a gente vê os demais para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu comentar algo aqui que o irmão disse ali, o Felipe, o irmão falou dos brinques, né? O nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez uma reunião dos brinques, né? Aqui no Brasil. Gastou dinheiro nosso, muito dinheiro nosso, que mataria a fome